Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu queria que você permanecesse nesse clima de oração e o violão não parasse. Porque parece que o meu ministério de pregação está muito ligado à música. Parece que ativou a música, ativa tudo em mim. Nós tivemos temas formativos, mas esse tema não é formativo, é pregação. Por isso eu queria convidar você a adentrar na profundidade daquilo que deseja o coração de Deus. E olhando aqui para Nossa Senhora, por isso que eu não queria que o violão perdesse essa sintonia, porque nós vamos rezar. Diz assim a palavra de Deus: digo-vos em breve. Vamos voltar aqui. Por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por Ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos, em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? E eu queria pedir que você, diante de Nossa Senhora, fechasse um pouco os seus olhos e a pergunta é a seguinte: qual é o seu dom? Como assim, Vanessa? Qual é o meu dom? É exatamente essa a pergunta. E eu queria pedir que você pedisse o auxílio de Nossa Senhora. E à medida que você vá sentindo a inspiração de qual é o seu dom, nós vamos rezar em cima disso. E eu pediria que o violão tocasse mesmo. Toca assim mesmo. Fecha um pouco os seus olhos e vai apresentando a Nossa Senhora o teu dom. Vai dizendo: Mãe, o meu dom é esse. Senhor Deus, o meu dom é esse. Nós somos um povo consagrado por Deus, um povo separado. Nós já devemos saber que nesse momento, até antes de nós chegarmos aqui, uma batalha muito grande foi travada. Eu não sei como foi para você chegar aqui, mas eu sei que para mim, quando eu estava vindo para cá, eu comecei a me sentir mal, eu comecei a passar mal, e eu já sabia que isso fazia parte de um combate espiritual grandioso. Sabe por quê? Porque falar da Virgem Maria é falar de um combate espiritual, daquilo que o demônio sente mais ódio. Você sabe, ou você deveria saber como consagrado, que a partir do momento em que você disse sim à consagração, você se alistou no exército. Como aqui foi falado, mas entenda uma coisa: a arma mais poderosa que Deus nos deu, embora nós tenhamos tantas devoções, é a Virgem Maria, porque ela é aquela que esmaga a cabeça de Satanás. Por isso que eu não consigo entender por que a nossa oração está tão travada, por que durante todo esse evento as coisas não fluíram como deveria fluir. Saiba, há um combate sendo travado, e eu pergunto de você, se você quer agora, assumir o seu posto como católico, apostólico, romano autêntico. Porque diz o santo da igreja: não tenha medo de amar a Virgem Maria. Não tenha medo de amar a Virgem Maria, porque ninguém amará mais a Virgem Maria do que o próprio Cristo. Por isso eu quero pedir que você levante os seus braços. Se Deus me escolheu, é porque assim tem que ser. Deus sabe do meu ministério. Eu não sou uma pessoa muito formativa, de muito nenenê, não. Eu vou no ponto certo, porque Deus assim fez. Meu negócio é com a oração, não é formação. E eu queria pedir que você começasse a orar em cima daquilo que é o seu dom. Você vai apresentando a Virgem Maria: o meu dom é esse. Vai, apresenta, abre a sua boca e diz: o meu dom é esse. E desde já, pela autoridade de profetisa que Cristo me dá,
Jesus Cristo. Se existe alguma barreira, alguma coisa que nos prende, se existe alguma coisa que nos impede de nos levantar como verdadeiros servos da Virgem Maria, que ela agora seja quebrada. E eu quero convidar você a rezar comigo com intensidade. A rezar com intensidade, porque saiba, há um combate grandioso. Há um combate grandioso. Se Deus te escolheu, saiba, para que você seja como o Ciro ungido de Deus. Quando o Senhor vocacionou Ciro, ele disse: eu mesmo vou à tua frente para quebrar as cadeias de ferro. Essas cadeias são as cadeias de Satanás. A partir do momento em que você disse sim à sua escravidão, saiba que você entrou no combate tremendo contra o inferno. Muitas coisas melhoraram sim, mas quanto ao combate espiritual, você pode me confirmar que o combate se tornou mais intenso. Você que antes de se consagrar não tinha visitas satânicas, não tinha visitas demoníacas, passou a ter. Você que não sabia da realidade espiritual, do combate espiritual, talvez a partir do momento em que você se consagrou à Virgem Maria, você passou a enfrentar uma luta ainda maior. Sabe por quê? Diz o tratado que há uma inimizade. Deus não estabeleceu somente inimizade entre a mulher e o demônio, mas inimizades. Nós fazemos parte dessa geração. Se você ainda não compreendeu isso, se você abandonou o combate, assuma agora o seu posto. Porque eis que se levanta um exército. Escute bem o que eu vou dizer. Escute bem. Se Santa Teresa d'Ávila sozinha converteu vários protestantes numa oração de intercessão, o que não será da nossa oração, amados? Nós que fomos também escolhidos por Deus com esse ministério de interceder. Porque se na nossa alma está a alma de Maria, e a alma de Maria é uma alma por sua excelência suplicante, então também somos intercessores. Se no nosso espírito está o Espírito de Maria, então em nós é o Espírito intercessor. Porque Nossa Senhora é o que? A onipotência suplicante do céu. O mundo, você sabe como está a realidade do mundo, aquele mundo mau. Não estou falando daquele mundo que Deus amou de tal maneira que enviou o seu filho. Eu estou falando daquele mundo, daquelas modas que Nossa Senhora disse que ia ofender muito Nosso Senhor. Eu estou falando desse mundo onde a palavra diz que jaz do maligno. É desse mundo que eu estou falando. Esse mundo precisa saber que no lugar tem um povo católico reunido, tem um povo de oração reunido, tem um povo consagrado reunido. E eu quero ouvir, nós queremos ouvir que desse lugar saíram muitas conversões por meio da nossa oração. Muitas almas foram convertidas. Você já apresentou para Deus qual é o seu nome? Já apresentou? Sim ou não? Sim? Sim? Então ore em cima desse nome. Que debaixinho ele cala na pelo poder e autoridade do nome de Jesus, pelas 5 chagas do nosso Senhor Jesus Cristo, pela Virgem Maria que esmagou a cabeça de Satanás, pelas 5.480 pancadas que Cristo sofreu para nos salvar, que todo cativeiro seja estourado, que os nossos não estejam desenterrados.
nosso tratado da Virgem. Mas quem serão esses servidores, esses escravos, filhos de Maria? Você não vai sentar não. Só se você tiver algum problema na perna. Mas você vai ficar de grava. Serão ministros do Senhor, ardendo em chamas abrasadoras, que lançarão por toda parte o fogo do divino amor. Flechas agudas nas mãos de Maria, toda poderosa, pronta para transpassar seus inimigos. Levanta a tua mão direita. E sabe o que isso significa? Prontidão. Você agora está em prontidão para o combate. Serão filhos de Davi, bem purificados no fogo das grandes tribulações. Repita após a mim: das grandes tribulações. Das grandes tribulações. Repita mais uma vez: das grandes tribulações. Das grandes tribulações. Tribulações. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: tribulações. E bem colados a Deus, que levarão o ouro do amor no coração, o incenso da oração no espírito, a mirra da mortificação no corpo, e que serão em toda parte para os pobres e os pequenos o bom odor de Jesus Cristo. Você não deve exalar o cheiro da impureza. Nós não devemos exalar o cheiro do pecado. Nós devemos exalar o bom odor de Jesus Cristo. E para os grandes, os ricos e os orgulhosos do mundo, um odor repugnante da morte. Olha para a pessoa que está do lado e fala: um odor repugnante da morte. Um odor repugnante da morte. É isso aí. Você sabe muito bem com o que você se comprometeu, né? Aleluia. Serão nuvens trovejantes, esvoaçando pelo ar o menor sopro do Espírito Santo, que sem apegar-se a coisa alguma, olha para a pessoa que está do lado e diz: sem apegar-se a coisa alguma. Foi com isso aí que você se comprometeu. Aleluia. Nem se admirar de nada, nem se preocupar. Derramarão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. O que você tem conversado com seus colegas, hein? Com seus amigos, com seus familiares? Derramarão a chuva de quê? A chuva de quê? Da palavra. A chuva da palavra. E da vida eterna. Trovejarão contra o pecado. Fala: contra o pecado. Contra o pecado. E lançarão brados contra o mundo. E lançarão brados contra o mundo. Fustigarão o demônio. Você tem medo de falar do demônio? Fustigarão o demônio. E seus asseclas. E para a vida ou para a morte. Transpassarão lado a lado. Faz assim comigo: com a espada de 2 gumes. É um ato de fé. Com a espada de 2 gumes. Todos aqueles que forem enviados da parte do Altíssimo. Você está entendendo? Você leu essa parte do tratado? Você foi vocacionado. Nós fomos vocacionados por Deus para esse ministério, que em primeiro lugar, irmão, é frente a frente com o demônio. Eu posso testemunhar que uma das minhas experiências que me levou ao conhecimento de Jesus Cristo foi por meio de Maria. Eu me recordo que eu entrei em uma equipe de animação de um grupo de jovens, e nós nos decidimos por orar. E aquele profeta escolhido por Deus, ele falou: hoje eu vou falar para vocês
Virgem Maria. E ele disse: fiquem de pé. Porque falar da Virgem Maria é falar de um combate frente a frente com o demônio. Porque ele falava que não era heresia que ele estava falando, o inimigo tinha mais raiva da Virgem Maria do que o próprio Senhor. Porque Jesus, sendo Deus, ele admitiria se curvar. Mas Nossa Senhora, sendo uma mulher humana, ele odiava, porque ela venceu ele na humildade. Ele é soberbo. E eu, a princípio, incrédula, não acreditava muito. Eu estava lá e eu comecei a sentir umas sensações bem interessantes e também bem pesadas. Começou a acontecer de fato uma opressão ali. Uma pressão, na verdade, uma pressão do maligno. E ele começou a pregar sobre a Virgem Maria e a falar da Virgem Maria. E à medida que a gente ia falando, e o irmão nosso que tem o dom da ciência, ele estava com cara de assustado assim. Ele chamou lá o profeta e disse assim: alguma coisa lá, né? Aí depois a gente soube que ele disse: olha, o negócio tá bravo. O próprio tá aqui, não sei o quê. E a gente ficou. E naquele dia aconteceram muitas libertações. E depois daquele dia, todas as vezes que nós íamos orar, nós tocávamos o nome da Virgem Maria, aconteciam muitas libertações. Nossa Senhora, ela foi quebrando as cadeias de Satanás, ela foi libertando. E foi assim que Deus começou a realizar uma obra na minha vida e na obra da vida dos meus irmãos, nos vocacionar. Porque saiba, ser um escravo da Virgem Maria é um desejo de Deus para todos. Mas é, antes de tudo, uma vocação, um chamado. E ele começou a nos apresentar, depois do tempo, o método da escravidão. E aí nós fomos entendendo que isso era uma coisa muito séria. Como você também entende que isso é uma coisa muito séria. Mas o que acontece, queridos, nós não podemos nos desligar desse combate real. Porque diz o tratado que ele armará ciladas, ele tramará contra esses fiéis servos de Maria. Ele não descansará, até porque, como você sabe aquela história de São Macário. São Macário, ele era um daqueles santos que tinha um combate tremendo com o demônio, ele apanhava do demônio. E quando ele estava prestes a ser enforcado com um objeto demoníaco enforcado, ele se ajoelhou e começou a clamar a misericórdia de Deus. Ele se ajoelhou e começou a se humilhar a Deus. E o demônio disse assim: Macário, você é um bom servo de Deus, mas eu sou melhor que você. Olha só bem. Você quase não dorme e eu nunca durmo. Você quase não come e eu nunca como. Mas tem uma coisa que você tem que eu não posso ter, que eu não tenho, que é a humildade. Você pode se humilhar ao seu Deus. E ele vem para você. Eu não posso, porque eu sou soberano. E aí o demônio, com muita raiva, pô, explodiu. Com ódio. Nós sabemos que a verdadeira devoção à Nossa Senhora não consiste em rezarmos o terço unicamente, usarmos camiseta, falarmos bem dela. Olha, eu estou falando bem da Virgem Maria. Eu sou uma verdadeira devota da Virgem Maria, só ela sabe. Porque antes de tudo é interior. Antes de tudo é interior. E aí, a verdadeira devoção da Virgem Maria consiste em quê? Imitar as suas virtudes. E aí a gente vai olhando no próprio tratado e vai vendo que você pode sentar. Eu estou sentindo que, ai meu Deus, pelo amor de Deus, que ela diga para sentar. Senta. Não consiste em falarmos bem dela, usarmos camiseta, usarmos terço, mas consiste em nós imitarmos as suas virtudes. Como diz o próprio tratado,
Nós somos mais orgulhosos que os pavões, totalmente contrário de Nossa Senhora, a mais humilde, a mais serva, a mais escrava. Nós somos mais lentos que as tartarugas. E, no entanto, Nossa Senhora, ela estava sempre ali, atenta, disponível aos seus irmãos. Eu cantei a música? Não, né? A gente já vai cantar. E vamos começar. O Senhor me pediu para que eu anunciasse a sua palavra e falasse sobre os apóstolos dos últimos dias. Que é bem em cima daquilo que nós já estamos lendo. Nós sabemos que no Gênesis, nós somos conhecedores disso, não é possível que não sejamos, uma vez que nós nos demos a ela. E se nós nos demos a ela é porque nós conhecemos, nós somos que conhecemos, certo ou errado? Certo ou errado? Certo. Então, está lá no Gênesis que Deus colocou um ódio entre a mulher e a serpente, e entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. É interessante como Deus, a dinâmica do Espírito Santo, que dá a interpretação àqueles profetas, àqueles filhos que buscam o Senhor. Como diz o próprio Provérbios, os homens maus não compreendem muitas coisas, mas os que buscam o Senhor tudo entendem. Então, a revelação do Espírito ao São Luís foi que Deus não unicamente estabeleceu inimizade, mas inimizades entre a mulher e a sua descendência, entre o demônio e a descendência dele. É por isso que a palavra de Deus ela é sempre muito reta. Por quê? Porque não existe o meio termo. É interessante que em Josué, enfim, diz assim: se você souber separar o que é bom do que é mal, se você souber separar o que é bom do que é mal, aí sim você será minha boca. Porque não dá para eu ser de Deus, um pé de Deus, outro no mundo. Não dá, é impossível. Tanto que o próprio Deus disse: o que vem de meio termo provém do demônio. Então nós precisamos agora nos posicionar com Deus. Eu não sei como era antes de se consagrar a Virgem Maria e depois que se consagrou. Quando é antes, a gente pensa que é uma coisa. Depois que a gente se consagra, a gente vê que é uma coisa ainda maior, é uma coisa bem mais extensa do que a gente pensava. Como a Carol citou muito bem, abriu tudo. É isso aí, Nossa Senhora abriu tudo, preparou tudo a respeito dos devotos interesseiros, ou os outros falsos devotos, que, vamos ser sinceros, estava falando de nós, não estava? Ou você é um servo assim, 100%, você pode dizer: eu sou um verdadeiro devoto da Senhora. Cola em mim que tu brilha, é isso? Nem sempre é assim, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. E aí, Nossa Senhora, ela precisa e quis se utilizar de nós. É interessante que eu também recordava do que está aqui na capa do tratado da Vozes, que diz assim: o essencial dessa devoção consiste no interior que ela deve formar. E por esse motivo não será compreendida igualmente por todo mundo. Olha para a pessoa que está do lado e diz, só para que você entenda também: não será compreendida por todo mundo. Aceita isso, aceita. Não será. Sinto muito. Alguns hão de descer no que ela tem de exterior e não passarão avante. E estes serão o maior número. O maior número. Outros, em número reduzido, entrarão em seu interior. Olha só.
mas subirão apenas um degrau. Quem alcançará o segundo? Quem se elevará até o terceiro? Quem finalmente se identificará nesta devoção? Aquele somente a quem o Espírito de Jesus Cristo revelar este segredo. Que isso gere em nós arrependimento pelos nossos pecados. Porque se os santos, que são santos, que foram santos, que tiveram uma vida santa, a cada vez que eles se aproximavam de Deus, eles conseguiam identificar nele a miséria que eles eram, quem somos nós para abrir os nossos lábios e dizer: eu sou um escravo da Virgem Maria, sou uma escrava da Virgem Maria, não é isso? Aquele somente a quem o Espírito de Jesus Cristo revelar este segredo. Ele mesmo conduzirá a esse estado a alma fiel, fazendo progredir de virtude em virtude, de graça em graça e de luz em luz, para que ela chegue a transformar-se em Jesus Cristo e atinja a plenitude de sua vida, de sua idade sobre a terra e sua glória no céu. Diz tudo. Diz o ofício da nossa Mãe Maria: quanto mais escravos de Jesus, mais nós seremos configurados a Cristo. Nós já ouvimos isso, nós já sabemos disso. Quanto mais escravos de Nossa Senhora, mais. Então o que nós devemos fazer, já que a pregação é para nós, é para os escravos da Virgem Maria? A gente precisa identificar aonde nós precisamos renunciar, aonde nós precisamos encontrar aonde entrou a ação de Satanás, aonde está essa trama de Satanás na nossa vida, porque é isso que diz o tratado. Nossa Senhora desvendará as tramas do maligno. Aonde estão as tramas do maligno? Se nós não sabemos, devemos procurar ter essa ótica de verdadeiros guerreiros e guerreiras da luz. Ter essa ótica de pessoas que estão em prontidão para o combate. De pessoas que estão revestidas da armadura de Deus. E eu quero pegar uma passagem com você em Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 3. Eu queria que você ficasse de pé. Você pode até dizer que não é evangelho, mas pelo fato de ser a palavra. Vamos ficar de pé? Olha só. É para nós, ok? É para nós, é para mim, é para vocês. Olha para a palavra e diz: é para mim, Senhor, que o Senhor está falando, que o Senhor vai falar. Baixa o peito e diz: é para mim. Seja sincero agora, porque a gente não veio aqui para perder tempo, certo? Diga: é para mim, para mim. Versículo 3. Ninguém de modo algum vos engane. Estou falando de enganação. Porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar
no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Não vos lembreis de que vos dizia essas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. A manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade, que os teria podido salvar. Por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram créditos à verdade, mas consentiram no mal. Palavra do Senhor. Nós sabemos que muitas vezes os ensinamentos que os apóstolos marianos, nós apóstolos marianos dão, causam escândalos das pessoas. Parece ser muito pesado falar que o inferno existe para aqueles que não acreditam. Parece ser muito pesado anunciar uma verdade cortante. Mas somente a verdade com misericórdia pode gerar a salvação. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a verdade, e aonde está a verdade está Cristo. E nós sabemos que no mundo atual as pessoas mundanas costumam usar da palavra misericórdia para tudo, para continuar persistindo no erro, para continuar persistindo no pecado. Mas só há um meio pela qual nós devemos ser salvos, que é o próprio Cristo. Diz o tratado que lançarão a chuva da palavra. Mas antes de tudo, a nossa vida, ela deve gerar isso no outro. Por isso que, bem mais que todas essas palavras que são ditas, tudo isso deve gerar em nós esse desejo de reparação. Reparação pelos nossos pecados, reparação pelos pecados dos demais. Porque, olha só o que disse Nossa Senhora. Muitas almas, vocês sabem, ela disse a 3 crianças, Francisco, Jacinta e Lúcio, muitas almas vão para o inferno, porque não há quem completa, quem reze e se sacrifique por elas. Então, Nossa Senhora, ela quer se utilizar de nós para a salvação das almas. Esse é o maior triunfo do Imaculado Coração de Maria. Esse é o maior triunfo, que a maior alegria do coração de Deus não é ver a condenação do pecador. Saiba que tanto o anúncio da palavra de Deus com a justiça, como o anúncio da misericórdia, ambos é o meio pela qual Deus quer salvar os seus. Ambos são necessários para a salvação das almas. E se aquilo que pregamos não gera isso, se aquilo que fazemos não gera isso, não arrebata almas para Deus, há algo
de errado nisso. Eu não estou falando da aceitação das pessoas com relação a nós. Mas eu estou falando de um posicionamento, tendo ou não o apoio, sei lá, das pessoas ao nosso redor. Diz o tratado que os verdadeiros apóstolos, os apóstolos dos últimos dias, não temerão nenhum mortal. Olha só. Não temerão nenhum mortal, por mais poderoso que seja. E aí, nós como ficamos disso? Eu não sei você, ouvindo essas palavras, o que você pensa. Mas eu penso que muitas vezes eu estou distante disso. O verdadeiro apóstolo da Virgem Maria não teme nenhum mortal. E nós precisamos reconhecer a nossa pequenez diante da Virgem Maria, diante do Senhor, para que ela realize em nós a sua obra. Porque muitas vezes o Senhor pega aquilo que para o mundo é lixo. Nós somos tidos como lixo do mundo muitas vezes. É isso que diz a palavra, é isso que diz o apóstolo Paulo. Nós muitas vezes somos tidos como lixos do mundo. E Nossa Senhora, ela vai lá e justamente nos pega para que saibam que não é ela, que esse dom de pregar, ou que não somos nós, mas é ela, que esse dom de pregar não é porque eu sou uma pessoa super que ama, que devora os livros, ou que, sei lá, muito inteligente, tem muita sabedoria humana e inteligência, não, mas para que saibam que eu nem tenho isso. Para que saibam que é uma graça especial dela, porque todas as graças passam por ele, por meio dela. É interessante que eu estava ouvindo um testemunho de um irmão que fundou uma comunidade, ele se chama Hélio Maria, ele é um consagrado a Nossa Senhora, não sei se você conhece, acho que você conhece. Ele dizia assim: minha senhora, por que eu? Porque a senhora me escolheu para fundar essa comunidade? E olha a resposta de Nossa Senhora para ele. Foi: para que saibam que sou eu. Ela mesmo mostrou o lugar dele. Ele mesmo disse: porque eu sou o pior. Porque eu sou um nada. Para que saibam que sou eu. E nós vimos que na nossa vida de cristão, na nossa vida de servos de Deus, não é fácil. Nós muitas vezes sofremos, somos caluniados, perseguidos, o que é natural. E mesmo assim continuamos inúteis. E isso tudo é muito útil para a nossa salvação, porque nós precisamos disso. Se ninguém nos questionasse de Deus, nós não buscaríamos. Se ninguém questionasse nossa fé, nós não buscaríamos. Se ninguém perguntasse que a gente não sabia, nós não buscaríamos. Eu não sei se você já olhou com essa ótica. Não adianta nós dizermos: estou salvo porque eu sou consagrado. O irmão vai para o inferno ou vai para o purgatório passar um tempo lá, se nós realmente não estamos vivendo como Cristo viveu. Você está vivendo como Cristo viveu? Então ele está longe. Nós estamos longe ainda. Não pensemos que depois da nossa consagração, pronto, cheguei ao auge daquilo que eu queria. Na verdade, o combate só começou. A luta só começou. E uma luta ainda mais intensa. Nós sabemos disso. Ou tudo ficou perfeito e ótimo depois que você se consagrou a Nossa Senhora? Sabe que não. Tantos que talvez se consagraram com você, se consagraram comigo. Não, que eu me consagrei só. Que eu vi se consagrando, abandonaram a igreja. Porque foram enganados pelo maligno.
Um irmão meu que, muito querido, que falava muito de Nossa Senhora, dizia amá-la muito. Acredito que o amor está imprimido sim na sua alma. Depois de um tempo aconteceu coisas, discussões, muitas coisas, e ele se afastou. Quando menos eu percebo, ele na igreja protestante casou com uma protestante, e eu fiquei sem entender. Como assim? Você percebe a gravidade? Por que a gente não arrasta pra cá, né? Sempre arrasta pra lá, né? É isso aí. Igual esse cara, ele é feliz. Talvez com você se consagrou com alguém se consagrou no mesmo dia que você, e que talvez hoje já não esteja mais. Mas isso também é uma coisa que martelava assim na minha mente, assim, quando eu estava na minha casa. E nós vamos rezar justamente por isso. É que nós, como um exército, nós devemos nos unir mais. Certo? Você me conhecia já? Não, eu também, muita gente não conhece, porque talvez eu sou distante, entende? Mas que ao menos na nossa alma, entende? Nós sejamos unidos porque nós estamos por uma mesma causa. Devia haver harmonia entre nós, entende? Uma sintonia entre nós e entre todos nós que somos católicos. E a nossa igreja é una, é uma só. Infelizmente, muitas vezes as coisas que falam, verdades ou não, coisas negativas que falam, vêm do nosso meio, vêm do meio dos católicos. Vem de irmãos que vêm visitar e depois estão postando no Facebook um monte de besteira. Está entendendo? Enquanto nós devíamos nos unir por essa causa, como igreja, entende? Como irmãos, como igreja católica, que quer dizer una. Mas que também isso não nos leve a omitir. Mas quando nós aceitamos essa salvação de Jesus Cristo por meio de Maria, ela vai também fazendo com que nós sejamos pessoas mais dóceis ao Espírito Santo, mais sensíveis ao Espírito Santo, mais interiores. E o tempo está passando, né? Isso aí. Vai fazendo com que nós sejamos mais dóceis. Por isso que a inspiração que o Senhor me dava, e muito me alegrei assim, com essa inspiração, é que nós nos levantemos como católicos, como apóstolos marianos, católicos, apostólicos romanos, porque aquilo que diz o profeta da Virgem Maria: pode um homem dizer amar a Deus e não amar a Jesus? Pode um homem dizer amar o Espírito Santo e não acreditar em Jesus Cristo, não acreditar em Deus, mas nunca se ouviu dizer que alguém que realmente tenha buscado uma intimidade com a Virgem Maria, tenha buscado com puro coração, que não ame a Deus, não ame a Jesus, não ame o Espírito Santo, não ame o sacerdote, e sinta dor quando escute falar mal deles, entende? Não ame a Jesus Eucarístico, não ame a Santa Missa. Não procure fazer tudo que a igreja pede, não procure conhecer mais o catecismo. Por quê? Porque Nossa Senhora, ela nos leva a isso. Ela é o caminho mais seguro. E se Jesus é o meio pela qual nós vamos ao Pai, Maria é o meio pela qual nós vamos a Jesus. Por isso eu queria que você se levantasse para nós rezarmos. Mas você vai se levantando como igreja católica. E até mesmo nós vamos rezar para que todos os consagrados do mundo inteiro sintam a nossa oração. Aqueles que já estão fraquejando, sintam a nossa oração. Não só isso, para que todos os católicos que estão pensando em sair da igreja,
seduzido pelas mentiras das falsas religiões. Voltem para a igreja, conheçam a verdade, para que aqueles que faziam parte da nossa igreja, da igreja de Jesus Cristo, voltem, se convertam, voltem para o seio da igreja. Para aqueles jovens que estão no mundo das drogas, da prostituição, afastados de Jesus Cristo, voltem para Cristo. Nós vamos rezar em unidade com a Santa Mãe Igreja, para que os sacerdotes sintam mais zelo ao celebrar a Santa Missa, para que muitas almas sejam convertidas, para que muitas almas voltem. Se Santa Teresa d'Ávila sozinha conseguiu converter quantos? Eu tenho certeza que ela nem sabe. Quantos protestantes que ela converteu? Lembra, Cléber? 20 mil. Ai, olha para a pessoa que está ao lado, de 20 mil. Se pelo menos um a gente converter, vai ser uma alegria, aleluia. Porque há mais alegria para um pecador que se converte do que para 199 ovelhas. Já estão rendidos. Então vamos rezar em unidade com a igreja, pela salvação das almas. Nós vamos dizendo: Mãe, nós queremos ver o triunfo do teu imaculado coração. Nós queremos ver, Mãe, que o cumprimento dessa profecia, essa profecia, Senhora, que veio do coração de Deus, a devoção mais querida que o próprio Deus nos abençoou. Hoje, Mãe, nós nos levantamos, não por nós mesmos, mas com o teu auxílio. Nós nos levantamos como verdadeiros servos de Jesus Cristo do seio da Igreja Católica, para salvar, para a salvação das almas, para pregar aqueles que ainda não conheceram a Boa Nova, para ser verdadeiros testemunhos aonde nós estivermos. Nós nos levantamos como católicos, como verdadeiros marianos. Nós nos unimos à Senhora para a salvação das almas. Vai orando, você, aonde está o Espírito está em liberdade. Você sabe orar, você sabe conversar com Deus. E nós vamos orando pedindo a salvação das almas, orando também pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, pela nossa conversão. Nós vamos, Senhora, também orando assim pela nossa unidade como Igreja Católica, a nossa unidade como cristãos, que todas aquelas comunidades que não conhecem a verdadeira devoção, aquelas ordens religiosas, aquilo que São Maximiliano Kolbe disse, conquistar o mundo por meio da Imaculada, nós fazemos também por meio da oração, para que aquelas pessoas que estão do outro lado do mundo tenham hoje chamado, sintam um ardor e um fervor a voltar ao seio da Igreja Católica, a viver a palavra de Deus. Hoje nós rezamos por toda a humanidade, por todos aqueles, Senhora, que pertenciam, que viviam em comunhão com a igreja, mas que depois se afastaram, aqueles que nem chegaram a ser, mas que diziam ser. Que todas essas almas sejam atingidas. Se Santa Teresa conseguiu me converter com sua oração, se Jesus, por meio de Santa Teresa, converteu 20 mil protestantes, nós unidos também conseguiremos converter 40 mil ou mais. Nós unimos a nossa oração a de todos os santos que estão no céu, a de todos os justos que estão sobre a terra, a de todas as almas fiéis que estão nesse lugar. Nós unimos, Mãe, a nossa oração aos arcanjos, toda a hierarquia de anjos. Nós unimos a nossa oração
sua mão direita e ore com autoridade. Quero invocar aqui a presença de São Miguel Arcanjo, para que venha nos proteger e nos defender nesse combate. Para que venha precipitar o inferno a Satanás. Que em nome de Jesus Cristo, nenhum de nós sairemos daqui os mesmos. Nenhum de nós saia daqui morto. Nenhum de nós saia daqui meio termo. Mas nós também saímos decididos a viver a santidade, a caminhar com Maria, a nos deixar sermos formados por ela. É a ti, Mãe, que nós nos voltamos, certos de que contigo nós alcançaremos o céu. A nossa salvação é a salvação de tantos e tantas, Senhora, que estão distantes do coração de Deus. Vem, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Que o nosso orar não seja não seja, mas que tu venhas com línguas de fogo. Viva, viva, viva.
por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Hoje, Senhor, nós nos levantamos para sermos ainda mais intercessores. Queremos ver o triunfo do Imaculado Coração de Maria acontecendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. fechando os olhos, cantando. Aviva a tua igreja. Aviva a tua igreja.